Eu não gostei muito disso, não. Eu achei que a primeira vez estava mais Natural, né? Eu vou de novo. O ano de 2026 já começou e com eles, né, o primeiro livro do projeto Leitura de Bolso já foi finalizado. Oi, gente, eu sou Victoria Ribeiro e esse é o meu canal onde de vez em quando eu falo sobre livros. Hoje o conteúdo está 100% direcionado para Crime e Castigo do Fyodor Dostoiévski. Sim, iremos conversar sobre o livro. E se você já tem interesse em ler, ou se você já leu e só gosta de ouvir coisas sobre esse livro, seja muito bem-vindo. De antemão, eu também quero me alinhar com vocês de que o conteúdo desse vídeo ele não vai trazer uma análise tão profunda, sociológica, filosófica e psicológica que em outros vídeos aqui na plataforma possuem e que eu acho muito interessante. Eu assisti alguns deles e achei muito interessante essas perspectivas que ajudam a incrementar e a entender melhor as motivações dos personagens. Esse vídeo especificamente eu também vou trazer algumas dificuldades que eu tive, algumas características do estilo de escrita do autor, como que esse livro ele reverbera e que você pode enfrentar ali algumas frustrações ao longo da leitura e que é super normal. E aí, né? Vamos conversar? Só para vocês compreenderem, né? Eu vou falar da minha perspectiva de uma pessoa que leu Crime e Castigo do Fyodor Dostoiévski. Primeiro que eu levei 3 meses para finalizar a leitura, tentando ali adequar dentro das minhas realidades, obviamente. Então, buscar encaixar a leitura foi um desafio, então foi uma questão particular. Mas um outro ponto também que me levou a demorar em fazer a leitura do livro foi a questão do estilo de escrita. Foi um pouco chocante para mim, no sentido de nunca ter lido um livro que tem ali algumas particularidades que até você começar a compreender, você começar a se inteirar e entrar na lógica do autor, você leva um tempo. Então, se você está indo com muita sede oposta e achando que o início vai ser 100% perfeito, maravilhas, cuidado. Você pode dar com os burros na água, tá? Tô falando isso de mim porque no início eu li um capítulo, eu levava em torno de um dia e meio para assimilar aquilo que foi dito, para depois ir para o outro capítulo. Então tem ali um tempo de assimilação, né, que é super importante para você compreender a história, compreender aquilo que está se tratando, mas que foi importante até eu entender ali as construções dos personagens, a construção da narrativa e a leitura se tornar muito mais fluida do que ela era. Um outro ponto sobre a escrita do Dostoiévski foi que no início ele pareceu para mim ligeiramente confuso também, além de toda essa compreensão. Porque eu tinha a sensação de que haviam muitas coisas acontecendo simultaneamente e tinha não uma pressão, mas uma necessidade de fazer a leitura com o máximo de atenção possível para me ater aos mínimos detalhes daquilo que estava sendo escrito, né? Daquilo que estava sendo desenhado e projetado com as palavras. E um outro ponto também foi a densidade de como que era a escrita, tá? Então, como eu falei no início, exigia ali um tempo para assimilar o que estava sendo tratado pela obra. Sim, gente, eu tô com uma pesca, não me julguem, eu não ia decorar tanta coisa, por mais que eu tivesse opiniões sobre a obra, tá? E por fim, né, sobre o estilo de escrita também, eu gostaria de salientar um ponto que foi muito bom para mim, assim, muito gratificante. Eu sou uma pessoa do imagético, né? Eu preciso imaginar ali, eu sei que as pessoas... as histórias são construídas, existem os personagens, mas esse livro, o autor consegue imprimir a personalidade dos personagens nos trejeitos, assim, de se expressar, de se comunicar, de falar, de observar. Então, ver essa personalidade ganhando vida, muitas vezes foi o que me ajudou também a diferenciar quem era quem, porque a gente está falando de uma história russa, com nomes russos, super difíceis de você decorar e de criar associações, mas à medida que você ia identificando os traços da personalidade do sujeito, você ia conseguindo identificar ali por um trejeito de fala, por uma forma de se comportar, por um jeito espontâneo de falar. Então isso para mim foi muito
muito legal de perceber isso na prática e que foi, assim, uma cerejinha do bolo para vocês que gostam de ler, tá? E um outro aspecto também ainda sobre escrita é a escolha dos nomes dos personagens também. Como sabem, Crime e Castigo é uma história bem interessante. Eu não gosto de dar spoiler nas minhas análises. A escolha dos personagens, elas também são elementos que possuem significados e que possuem escolhas e razões de serem aqueles nomes, assim. E isso foi crucial também para compreender o jeito desses personagens, as formas como eles se comunicavam, como eles estavam, assim, e isso conseguiu amarrar toda a narrativa, assim. Acho que foi um dos primeiros livros em que eu li onde os nomes também não eram só nomes por serem, mas eram nomes que amarravam a narrativa do personagem, que reforçavam ali a sua personalidade e que, para mim, foi muito diferente de tudo aquilo que eu já tinha lido nesses 27 anos de história. A gente vai falar um pouco também sobre o livro. A gente sabe que, em qualquer contexto, a gente vive em uma sociedade e de um jeito... tirou o cabelo. Obrigada. A gente vive em uma sociedade e de um jeito muito simplório. Vou dizer simplório porque o meu namorado estuda ciências sociais. Ele tá aqui atrás, sendo videomaker. Talvez isso gerasse um grande debate, discussão de o que é sociedade, como que se constitui a sociedade, mas de uma maneira muito simplória. Trata-se de um grupo organizado de indivíduos que compartilham um território comum, cultura, normas, leis e valores, que interagem entre si de forma contínua, definindo e redefinindo constantemente o que é certo e o que é errado. Simplória, né, amor? Obrigada. E a essência dessa obra em específico leva a gente a falar sobre limites. Limites sociais e limites dessa moralidade, da construção e do entendimento do que é certo e do que é errado. O tempo todo a gente vai estar nesse lugar de até que ponto a gente pode justificar o que não é justificável. E refletir sobre isso é muito interessante. É por isso que eu levei até uns 15 dias para construir o roteiro, porque à medida que eu ia refletindo, que eu ia verbalizando, que eu ia conversando, outros pontos de discussões foram surgindo. E isso poderia ser tipo uma série falando sobre várias questões de como que essa obra ela perpetua ali em vários sentidos, assim. Então a obra ela fala sobre isso e esse recorte, né, essa essência, ela reflete também em cada um desses personagens que vive essa história em São Petersburgo, que também assume um papel de personagem, né? É um período que a cidade ela começa a avançar e a gente vê resquícios da desigualdade, porque de um lado nós temos uma aristocracia que vive super bem, do outro lado a gente vive uma miséria, né? As pessoas ali sendo sufocadas pelas suas merdas, literalmente, pelos vícios, tanto em jogos, quanto em bebida, quanto em prostituição, e tudo que gerava uma renda, não gerava uma renda que você pudesse viver com dignidade, tá? A gente tá falando de pobreza, de fome e de doença. E aí é muito interessante trazer que nessa época a Rússia, né, ela estava vivendo um período czarista, né, onde tinham czares, que era lá por 1800, que é quando esse livro foi lançado. Então a gente tinha também um modelo de sociedade que era moral, católico e aristocrático. Ponto importante. O próprio Fyodor, né, ele na época fazia parte de um grupo socialista, um grupo intelectual socialista, onde eles discutiam sobre algumas coisas e ele foi preso por conspirar contra o czar da época, que agora eu não vou lembrar o nome, e ele passou pelo tormento de uma falsa execução. Então, um autor que passou por um trauma e que isso acabou gerando grandes angústias, porque naquele lugar ele estava preso com vários criminosos e o crime dele era só por ter discutido sobre socialismo. Dessa angústia, ele consegue elaborar várias obras depois dessa, né? E aí uma delas é Crime e Castigo, onde ele também fica refletindo sobre essas teorias e essas mudanças
que muitas vezes podem ser utópicas e ilusionistas a ponto de não se concretizarem, né? E é desse lugar que nasce o nosso protagonista, que é o Raskolnikov, que em um determinado momento da vida escreve uma teoria onde existiam pessoas extraordinárias e pessoas ordinárias, onde essas pessoas extraordinárias elas teriam a liberdade até de cometer crimes e elas seriam absolvidas por isso, porque elas estavam destinadas a algo grande. E aí ele traz várias referências, como Napoleão, como referências bíblicas também, né? Então, gente, a arrogância desse personagem, né, junto à desigualdade e à situação de miséria que ele vivia. Então a gente tá falando de uma pessoa que era estudante de direito, pobre, fudido, vivia do dinheiro da mãe, acreditava que era uma pessoa extraordinária, juntou tudo isso assim, numa angústia, numa depressão fudida, e ele um belo dia acordou e falou: eu vou fazer isso. Vou fazer porque eu sou um homem que estou destinado a grandes feitos. E ele fez. O crime cometido por ele foi para validar essa teoria que ele constrói. E um ponto interessante aqui, como os personagens, né, estão ali naquele momento e eles endossam a narrativa, chega um determinado momento que a gente se depara na relação dele com a Sônia, né? E ela começa a buscar razões, quando ele confessa para ela, ela começa a buscar razões que poderiam justificar ou amenizar aquele crime. E eu me vi junto com a Sônia nesse lugar de buscar uma justificativa para o que não tinha justificativa. Ele cometeu um crime. Só que na cabeça dele, ele não havia cometido esse crime, porque até então a pessoa que ele matou, para ele, não era uma pessoa. Era um piolho, alguém que você vai lá, mas tipo, sabe? E é muito curioso pensar perceber, na verdade, que em nenhum momento da obra ele se arrepende do crime que ele cometeu. A única coisa que o atormenta é ele ver que depois daquilo nada mudou. E aí tem partes bem interessantes em que ele diz que a única coisa que ele matou foi ele mesmo. Matou o ego dele, de perceber que ele não era aquela pessoa destinada a realizar grandes feitos. Depois que ele comete o crime, né, toda a etapa do castigo até então é nesse lugar de moralidade, do que é certo e do que é errado, do que são teorias vigentes da época, quais eram as mudanças que estavam acontecendo na época e que vai deixando isso muito evidente. E quando a gente alinha toda a essência da história, da forma que ela é construída, como os personagens eles são trazidos, a gente vê que faz muito sentido as pessoas sinalizarem até que tem um quê de biografia por parte do Fyodor Dostoiévski, justamente por ele ter tido uma vivência nesse sentido, né, e por ele trazer esses questionamentos à obra. Então, assim, é um livro muito bom e eu vou recomendar para vocês o da editora 34, porque a pessoa que fez a tradução, né, deixa eu puxar aqui, que foi o Paulo Bezerra, ele fez uma tradução com muitas notas de rodapé, com muitos contextos, com muitos aspectos assim que vão enriquecer ali a sua trajetória, o seu entendimento sobre algumas decisões até da escolha. E no final ele também faz um mini artigo compartilhando ali o que é que ele mudou, o que é que era diferente, o que é que essa tradução tinha de diferente, como que ela aproximava mais para as ideias originais do autor, né, lá de 1800 e pouquinho. Então é um livro, gente, que vai partir desse lugar de alguém que realmente comete um crime, que passa pelo castigo, e um castigo que é o resto do livro, né? Um castigo que está ali voltado para as questões morais que se viviam na época e como que isso o cercavam e o pressionavam e o estressavam, até chegar lá no epílogo, lá no final da última parte, que ele assume o seu crime. E no epílogo mostra ali um pouco da vivência do Rodya durante os trabalhos forçados na Sibéria.
Então, assim, é uma obra muito rica, com bastante informação, com muitas coisas que acontecem simultaneamente e que a trama, né, a essência de até que limite ele pode ser ultrapassado, não fica no próprio personagem, né? Ele se expande para todos os outros personagens que compõem a narrativa, tornando a história mais interessante, despertando ali vários sentimentos, desde dó, nojo, repulsa, raiva. Então é um livro muito bom. É um livro que faz muito sentido ser considerado um clássico. E foi nessa hora, quando eu terminei a obra, que eu fiz todas as minhas uniões e análises e pensamentos, reflexões, na verdade. Eu falei, cara, então por isso que livros clássicos são clássicos. Eles conseguem trazer discussões atemporais e que se aplicam para várias outras situações em que a gente vive. E isso vai ser o gancho da escolha desse livro ter sido selecionado para o projeto Leitura de Bolso. A primeira vez que eu ouvi ser mencionado foi quando eu li O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, onde tinha, num dos personagens, ele era professor e ele leva a história de crime e castigo para a escola, justamente com o discurso. Eu também conheço um cara que cometeu um crime. E aí isso vai despertar nos estudantes, né, esse interesse de ler, de interpretar, de fazer considerações e análises. E foi uma dessas razões que esse livro ele já estava na minha lista ali de livros que gostaria de ler e que num projeto de leitura de bolso, onde eu busquei mesclar ali um pouco do clássico, um pouco de literatura contemporânea, trouxe ele e foi a minha primeira leitura. Uma leitura que claramente é um 5 de 5, isso aqui a gente não tem nem o que dizer. Ele, mais uma vez, né, mostra de por que os clássicos eles são clássicos. Ele é um livro muito reflexivo, ele é um livro filosófico, ele te faz refletir sobre humanidade, sobre sociedade e, segundo estudiosos, como eu falei anteriormente, um livro que marca também ali as primeiras ideias de inconsciente, né, que vão ser importantes para a fundamentação da psicologia. Então, esse livro, ele muito no conceito de atemporal, né, que leva nesse lugar aí que eu já trouxe para vocês. Então, leitura de bolso, gente, como eu falei, é esse projeto. Esse foi a nossa primeira leitura, uma leitura muito boa, muito positiva. Por mais que ela tenha ali suas particularidades, sua densidade, eu gostei muito. Talvez daqui a uns 5, 6 anos eu releia. Maybe, né? Porque a história ela vai se fugindo e é sempre bom a gente estar voltando aí para esse lugar. E a gente também já tem um próximo livro que eu já comecei a ler, que é Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Nos vemos em breve, talvez não tão breve assim, mas nos veremos. E um grande beijo. Tchau, tchau. Um adendo, gente, não é Felicidade Clandestina. Esse também é um da Clarice que eu preciso ler. O livro que eu tô com a Clarice Lispector agora é A Hora da Estrela, tá? Hora da Estrela, Clarice Lispector. É a nossa segunda leitura do projeto Leitura de Bolso. E quem sabe aí em breve eu vou fazer um vídeo também. Acho que mais curto, porque é um livro menor também. Mas tem muitas coisas, mas não vou falar sobre isso agora. É isso, tá? Agora foi, agora é real. Beijo!